Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento quem está falando é o Lucas, mais conhecido aqui no YouTube como Menino Cristão. Tem uma palavra no teu coração neste momento e quero falar a ti a respeito de como ter mais fé. E estarei trazendo a ti 3 passos simples e objetivos para aumentar a sua fé. Na palavra do Senhor vai dizer a respeito de um homem chamado Abraão. Esse homem chamado Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da fé. Quando Deus chamou a Abraão, onde ele estava, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei. Abraão passou a seguir e a obedecer a voz de Deus, sem mesmo saber para onde ia. E quando estava mais um pouco à frente, em uma tenda que tinha armado, diz a palavra de Deus, que Deus chamou Abraão para fora e disse para Abraão assim: olha para as estrelas do céu, olha para as areias dos mares. Podes contá-las? Abraão, com certeza, não pode se contar tantas, pois são muitas estrelas e muitos grãos de areia. Deus diz a Abraão assim: pois assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. De Abraão ter crido em Deus, fez com que imputasse para a justiça de Deus a fé de Abraão. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, por isso e muitas outras coisas além. E eu quero estar trazendo para você a respeito de como nós podemos aumentar a nossa fé. Amém? E o primeiro passo para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que nós possamos fortalecer a nossa fé e passar de nível é esse: buscar conhecimento de Deus. Se encontra lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 14 e 15, que diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois o primeiro passo para que nós possamos ter a nossa fé aumentada é o conhecimento de Deus. Para termos intimidade ou amizade com alguém, precisamos conhecer sobre essa pessoa, saber o que ela gosta e o que não gosta, para não magoar ou chateá-la. Com Deus não é diferente. Precisamos buscar conhecer mais sobre Deus. Como iremos crer em um Deus onipotente sem saber que Ele pode realizar todas as coisas? Por isso a importância do conhecimento de Deus, de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Para que nós possamos ter amizade, intimidade com alguém, é necessário que nós conheçamos sobre essa pessoa, que nós nos acheguemos a ela. E para que nós venhamos ter amizade e comunhão com Deus, é necessário que a gente venha conhecer mais sobre Deus, para que nós possamos estar nos achegando mais a Ele. E assim a nossa fé vai gradualmente aumentando. Segundo passo, para que a nossa fé venha aumentar e para que nós possamos estar com a nossa fé fortificada na presença de Deus: provar a palavra de Deus. Se encontra lá nos Salmos de número 34, versículo de número 8, o qual diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando a palavra de Deus nos ensina a provar para vermos que o Senhor é bom, quer dizer claramente para fazermos o teste, pois a nossa fé nunca irá aumentar se nós não buscarmos experimentar a palavra de Deus. Porque quando presenciarmos com nossos próprios olhos, com certeza a nossa fé irá aumentar. Faça o teste, ainda que seja difícil. Busque obedecê-la e verás a recompensa, tanto aqui na terra, como principalmente na eternidade com Cristo. Aqui, meus irmãos, nesse segundo passo, que é provar a palavra de Deus,
nós podemos entender que se a gente não provar a palavra do Senhor, nós não iremos realmente saber se o que ela está falando é ou não realidade. Por quê? Porque nós somos seres racionais, isso é fato, certo? Somos seres racionais. Nós pensamos, nós temos capacidade para decidir, para fazer escolhas e para também saber o que nós queremos da nossa vida. Então nós precisamos provar a palavra de Deus. Se Deus está falando assim na sua palavra que Ele é o Deus do impossível, nós precisamos crer que Ele é o Deus do impossível. E quando acontecer alguma situação que seja contrária à nossa vida, contrária a nós, contrária ao que nós esperávamos, nós precisamos colocar a fé em ação e provar a palavra de Deus. Não provar colocando Deus como se fosse contra a parede. Não, mas colocar a palavra de Deus no nosso coração, crendo que ela é verdadeira, fiel, e dizer: Senhor, tua palavra diz que tu és o Deus do impossível. Entra com providência nessa causa. Opera, Senhor, ao meu favor. Eu creio na tua palavra. Tenho eu buscado lhe servir, tenho eu buscado ser teu servo. Faça alguma coisa e tu verás Deus agindo e operando. Vais provar a palavra de Deus. Vais experimentar que a palavra de Deus é verdadeira. Então, prove-a. Prove a palavra de Deus. Se Deus está falando, se você orar, você vai conhecer mais sobre Ele. Quando Deus diz na palavra dele: buscar-me e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, Ele está falando: se você me buscar de todo o vosso coração, você vai me encontrar. Se Ele está falando, prova, experimenta, vai fundo, tenta. Se Ele está falando, meu irmão, não perca tempo, pois tudo que Ele diz é claramente, evidentemente, você pode ter certeza que não falha e que é verdadeiro. Experimente provar a palavra de Deus e verás a tua vida mudando de uma forma impressionantemente. Terceiro passo para que nós possamos aumentar a nossa fé. Esse terceiro passo é um passo assim muito interessante, muito poderoso e muito importante para a nossa vida. Esse terceiro passo não somente liga o aumento da nossa fé, como também liga muitas outras coisas, tá bom? É um passo assim que pode se dizer geral, para que todas as outras coisas em Deus aconteçam. Preste muita atenção. Terceiro passo: conectar-se a Deus. Conectar-se a Deus. Lá no livro de João, capítulo de número 15 e versículo de número 5, vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Além do conhecimento de Deus e da palavra de Deus e da obediência a Deus, você precisa ter contato com Ele para manter sua fé ativa e viva na presença de Deus. Pois uma fé que está morta não pode salvar ninguém. Ou seja, de nada vai adiantar o conhecimento e a prova de Deus se eu não buscar ter um contato, uma comunhão com Ele, uma intimidade, uma amizade com Ele. E tudo é possível através da oração e obediência. Então, após nós termos o conhecimento da palavra de Deus, após nós termos a experiência de ter provado a palavra de Deus, de nada vai adiantar se, tendo tudo isso, nós não buscarmos ter a conexão com Deus. De nada vai adiantar. Pois a palavra de Deus vai dizer também que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se eu tenho o conhecimento e não tenho a prática, de nada adianta. Se eu tenho o conhecimento e não tenho o contato, de nada adianta. Nós precisamos entender que é necessário ir além. É necessário ir mais a fundo para nós podermos avançar nessa questão espiritual. Nós precisamos entender que ainda que nós sejamos seres racionais, nós não podemos deixar também de entender que a fé é crer naquilo que não se vê,
é confiar naquilo que se espera porque ainda não chegou. É você ter a esperança de que ainda existe um Deus, de que ainda existe um Senhor e de que ainda existe um Salvador. Amém? Então, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Não perca as esperanças, não perca a fé. É possível sim que a sua fé aumente, mas isso vai depender de você. Nós concluímos então nesse vídeo, com muita clareza, que para que a nossa fé aumente, vai ser um processo. Pode não ser de uma hora para outra, mas com nosso esforço e dedicação, será possível aumentá-la e estar próximos de Deus. Algo interessante é que quando as pessoas tocavam em Jesus, quando as pessoas eram curadas por Jesus, quando algo milagroso acontecia, que Jesus realizava, Jesus dizia assim para as pessoas: vai, pois a tua fé te salvou. Vai, pois a tua fé te curou. Olha como a fé é importante, irmãos, para a nossa vida. As pessoas criam que algo poderia acontecer. E acontecia. Busque aumentar a sua fé, busque mais intimidade com Deus. Não se limite a esse nível que você se encontra. Se for necessário lutar contra si mesmo, lute, vai valer a pena. Pois aquele, diz a palavra de Deus, que perder a vida por amor a Deus, por amor a Jesus e por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, vai ganhá-la na eternidade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.